Vamos lá. Ok. Bom, pessoal, queria agradecer a todos pela presença. Eu sou o Ronaldo, né? Estou aqui representando o VOCA. É um evento aqui em parceria com a Cintila. Obrigado pela presença de todos. Espero que a gente tenha aqui uma noite com uma discussão bem rica, que a gente possa trocar bastante conhecimento e que vocês todos possam participar também da melhor maneira possível. A gente vai passar agora aqui o vídeo do VOCA institucional, o vídeo da Cintila, e daqui a pouco a gente começa as apresentações. Muito obrigado. Neste exato momento, uma nova ideia ou uma simples sugestão para o seu negócio pode estar surgindo dentro da sua equipe de trabalho. Já imaginou se for aquela que você tanto procurava? E se for algo tão importante que você ainda não tenha pensado? Agora, imagine uma plataforma de comunicação colaborativa que possibilite integrar pessoas e gerar mais possibilidades para a sua gestão. Chegou o VOCA. Do latim, VOCA significa chamar, convocar. E você é convidado a uma mudança de atitude simples: ver, opinar, conversar, agir. A plataforma oferece oportunidade de desenvolver uma comunicação mais propositiva entre profissionais e gestores. Com módulos específicos e de fácil entendimento, a empresa poderá receber e interagir com as opiniões e sugestões da equipe, analisar o clima interno em tempo real e de forma recorrente, ou ainda gerar o engajamento da equipe em ações especiais. Tudo isso acompanhado de inteligência artificial, métricas, relatórios e análises que ajudam na sua tomada de decisão. Este é um novo modelo. Pessoas satisfeitas, empresas mais fortes. Então, vamos começar? Foca, integrando ideias, potencializando pessoas. As empresas estão enfrentando um nível de complexidade crescente e multifacetado. Contar com um novo par de olhos pode trazer mais elementos para melhorar sua tomada de decisão e a encontrar soluções para um crescimento sustentável através de pessoas engajadas e operações enxutas. Apresentamos a Cintila Consultoria. Nós trazemos experiência vividas em grandes empresas nacionais e multinacionais, de variados setores e geografias. Passamos por transformações empresariais, onde conceitualizamos, implementamos e transformamos negócios em todas as Américas. Agora queremos trazer e tornar essa experiência acessível ao mundo corporativo sem os custos das grandes consultorias. Nós da Cintila queremos inspirar o crescimento responsável das organizações empresariais. Queremos provocar mudanças positivas, capacitando clientes para a tomada de decisões que gerem resultados estratégicos consistentes. Acreditamos que negócios sustentáveis só é possível com pessoas comprometidas e operações eficientes. É hora de olhar para além das soluções convencionais e buscar uma abordagem mais abrangente. Não aceite estagnação. Deixe a Cintila conduzi-la na jornada para o crescimento sustentável. Entre em contato conosco hoje mesmo. Muito bem. Bom, pessoal, queria começar a noite aqui apresentando o Cizenando. Cizenando é um profissional da mais alta envergadura, um executivo com experiência global, trabalhou muitos anos numa grande multinacional, morou fora do país e de 3 anos para cá retornou, consolidando aí o trabalho dele como consultor, CEO da Cintila, parceiro comercial e estratégico do VOCA, e é uma honra desfrutar da sua companhia aqui, Cizenando. E queria apresentar também o Diego. Diego, uma pessoa que eu conheci aí na virada do ano, de 23 para 24. Ele é COO do grupo SPS, que é um dos maiores distribuidores SAP aqui do Brasil. Ele é conselheiro do VOCA,
ou uma pessoa que comunga de ideias muito próximas daquelas que a gente defende, né, do ponto de vista de gestão, de transformação digital. E, Diego, obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui e vamos ter uma troca bem legal. Bom, e eu aproveito para apresentar o Ronaldo, né, um apaixonado pela gestão de talentos, gestão de mudanças, e foi uma sorte na minha carreira, começando a parte de consultoria, ter conhecido o Ronaldo e o Voca, né, e hoje em dia estamos nessa parceria bem interessante e temos como um propósito alterar a forma como as empresas geram o talento, entendendo que talento realmente faz a diferença para as empresas. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter um profissional fantástico aqui, o Diego, e para falar de transformação, nada melhor do que uma pessoa que trabalha com o SAP, né? Que o SAP significa transformação de mentalidade, transformação da forma da gente trabalhar na empresa. Não é fácil, é uma transformação muito difícil, mas que pode ser amplamente suavizada se a gente realmente levar em consideração que o risco maior é a gente não fazer a gestão de talentos. É a gente não entender que os talentos realmente fazem a diferença. E assim, só para ilustrar, não vamos perder muito tempo aqui em slides, mas eu trouxe aí os riscos globais que foram publicados por grandes consultorias e outras instituições, McKinsey, Banco Mundial, Fórum Econômico Mundial, Pricewaterhouse, Deloitte, Gallup e etc. E só para dar uma palhinha a vocês da importância de a gente gerir o risco de não ter o talento, porque é o talento que vai lidar com essas cifras que nós estamos vendo aí, né? Aquela primeira cifra, por exemplo, significa que 80% das cadeias de abastecimento do mundo, onde circula a maioria dos produtos, está em países que estão com algum tipo de declínio e instabilidade política, né? Os CEOs, 77% deles, estão preocupados com as inovações disruptivas, porque até agora não se sabe ainda como lidar com tanta disrupção ao mesmo tempo, né? Estão preocupados com legislação ambiental, porque também é uma coisa nova e num primeiro momento parece que está trazendo um fardo para a companhia, né? Também consideram que o risco de instabilidade política é muito grande no mundo nesse momento, né? E no caso aí eu trouxe uma estatística dos americanos, mas com certeza com os meus bate-papos, as conversas que eu tenho tido aqui com vários CEOs e VPs aqui do Brasil, o nível de ansiedade e estresse do nosso profissional também está muito grande, né? Porque está lidando com um país que está bastante dividido, politicamente polarizado, como os americanos também estão, lidando com todas essas instabilidades do mercado e da sua própria vida, sem saber exatamente se no outro dia vai estar fazendo parte de uma empresa ou de um negócio. E os negócios também ainda entendendo como os nossos arcabouços fiscais da vida, como tudo isso vai funcionar no dia a dia da empresa, né? Um outro fato relevante também, que foi trazido até pela McKinsey, é que a frequência dos grandes choques está em torno de 3,7 anos e eles estão levando mais tempo para se estabilizar, né? E uma grande referência foi a pandemia recente, né? Foi ali para o início de 2020 e ainda podemos dizer que estamos no rescaldo da Covid, né? Ou seja, foi um impacto profundo na humanidade e já estamos com outras coisas também aí no front, guerras, desestabilização do Oriente Médio, e tudo isso mexendo com a forma como é que a gente vai gerir as nossas vidas pessoais e também como é que a gente vai gerir a vida da corporação, né? E, finalmente, também corroborando com os 80% da cadeia de abastecimento que está em países com alguma instabilidade política, 4,4 trilhões de dólares fluem por essas cadeias instáveis. É por isso que a gente vê faltando coisas aí no mercado, e não é só no Brasil não, isso está acontecendo no mundo inteiro. Mas aí eu fecho com o número que mais me preocupa, né? Que é que 85% dos trabalhadores sentem-se desengajados, né? Com tantos anos que a gente já sabe, todo mundo fala, as pessoas são o nosso principal ativo e tal, mas na prática isso não está acontecendo. E não está acontecendo por uma falta de mentalidade, mas também, vamos ser francos, porque é um peso muito grande ao gestor hoje em dia lidar com todas essas variáveis sem ter uma ferramenta, algo que ajude. E o que nós estamos trazendo aqui é algo que vai ajudar
na gestão de talentos, na gestão de mudança, né? E com o passar aí das perguntas e do nosso papo aí adiante, vocês vão entender melhor onde é que a gente quer chegar. E aí, sem entrar em muito tecnicismo, eu queria só mostrar para vocês como é que a gente avalia os riscos nas companhias e por que ele é tão dependente de você gerir bem os talentos, né? Todo mundo que vai fazer um levantamento de risco, pessoal, começa com essa matriz bem simples, onde no eixo X você tem o conhecimento sobre o impacto dos riscos que você está analisando e o conhecimento sobre a ocorrência desse risco, né? Sendo que você pode ter um baixo conhecimento ou um alto conhecimento do risco e do impacto, e você pode ter um baixo ou alto conhecimento da ocorrência, se aquilo realmente ocorre com grande frequência, né? Nesse quadradinho aqui, o primeiro de baixo, onde está baixo conhecimento e baixo impacto, está o que a gente chama da área de ignorância. Você não sabe nem que ele existe, aquele risco existe e ele pode estar latente no seu negócio, né? Então, isso aí são fatos e conhecimentos que nem você mesmo, nem outras pessoas não sabem que não sabem, né? Esse é o pior tipo de risco que a gente tem, porque a gente não consegue, não tem uma linha de raciocínio para ir atrás dele, né? Depois a gente vai dar a linha e o Diego vai falar um pouco mais sobre isso. Na parte de você ter alto conhecimento do impacto, mas você tem baixo conhecimento da ocorrência, isso é o que a gente chama do conhecimento escondido, né? Você sabe, mas você não tem certeza se aquilo acontece muitas vezes, então você, digamos assim, vai ter um tratamento desse risco de uma forma menos aguda do que aqueles riscos que você tem conhecimento, que é o quadro logo acima, e sabe da ocorrência, que é o que a gente chama dos riscos probabilísticos, né? Esse é o que normalmente, quando o pessoal se reúne para falar de risco, é os que normalmente o pessoal ataca. E aí vem câmbio, instabilidade política, é um fornecedor novo que está entrando, um cliente que está quebrando, são essas coisas que são de conhecimento ali geral, então é mais fácil você capturar ele. E tem um lado onde tem as lacunas de conhecimento, porque você sabe da ocorrência, mas você não tem muita ideia do impacto, né? Isso às vezes porque aparentemente as coisas parecem que estão longe da gente. Por exemplo, uma guerra na Ucrânia, uma guerra em Israel, você não sabe que é uma ocorrência, que é grave e tudo, mas você não tem muita ideia do impacto que isso vai ter em você. Mas se você aprofundar e conversar com mais gente, você vai ver que é bom você se preparar para alguma coisa que pode estar vindo aí, né? Na sua direção. Então, quando a gente passa para o próximo slide, são as pessoas, os talentos que estão na sua empresa, são essas mentes, cada mente dessa é um talento, cada mente dessa tem uma informação, e essa é a melhor forma de você trazer resiliência, robustez, a sua análise de risco. É quando você engaja os seus talentos, mostra que os talentos podem ajudar a companhia a navegar esse mar revolto que a gente está vivendo hoje em dia. Então, por isso que a gente vai chamar a atenção para um risco que poucas companhias estão levando em consideração. Todo mundo fala, mas não leva muito em consideração, que é o risco de você não gerir os seus talentos corretamente, principalmente no momento de transformação e volatilidade que nós estamos vivendo no mundo em geral, não é só no Brasil, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai passar aí para as perguntas e deixar que o Diego traga aí essa experiência fantástica que é transformar uma empresa através do SAP. Vamos lá. Excelente, Cizenando. Parabéns. O Diego, vamos esquentando aqui. Boa. Eu acho que essa pergunta aí a gente já começa bem, né? Como é que essa gestão de talentos aí influencia na gestão dos riscos na organização, né? Primeiro eu gostaria de agradecer aí o convite, né? E essa primeira aula aqui do Cizenando foi maravilhosa. Cara, quando você olha para aquela matriz de risco que o Cizenando trouxe, né? Quando a gente olha para a gestão de risco e quando a gente olha para um projeto, hoje mais de 80% dos projetos eles dão água quando a gente não olha para os talentos. E esse é um risco desconhecido naquela matriz, né? Por quê? Porque eu não uso a comunicação de forma clara. Então, se eu não tenho a informação daquele meu recurso que está na frente do projeto, e eu brinco, né? Assim, é um recurso, tá ali, né? Mas é o cara que cuida de toda a tua estrutura financeira, é o cara que cuida de toda a tua engenharia, e você não está olhando para ele.
e ele está em depressão, ele está entrando em burnout, e aí, só que por trás você é extremamente dependente dele em projeto. Sem ele, teu projeto não roda. E aí ele vai embora. E ele vai embora para ganhar menos, porque ele quer qualidade de vida, né? Então não é o salário que contou, eu não olhei por conta do financeiro. Aqui eu trago um risco enorme, eu trago um risco para projetos de mais de 1 milhão, eu perco dinheiro, então eu deixo de ter saving, eu deixo de ter aquela pessoa que comandava uma estrutura inteira da minha empresa, e aí, assim, eu capacitei ele cresceu junto comigo, virou uma junção, né, do conhecimento dele, do que ele tem em cérebro, com o que eu tenho de crescimento da minha empresa. É a minha cultura, ele está indo embora a minha cultura. E quando ele vai embora, quando a minha cultura vai embora, a minha marca deixa de ser valiosa. Então aqui traz um grande risco. Quando a gente olha para esse cenário, né? Se eu não gerir talentos, é sempre uma tríade, né? Se eu não gerir talentos, eu vou ampliar meu risco, eu vou perder qualidade. Se eu aumentar a qualidade, eu vou precisar gerir meus talentos, né? Então, o olhar para os talentos é muito forte. Aí quando a gente olha para uma solução igual do Voca, né? Ao qual eu, desde o início ali, eu consigo ir com cadências, né? Olhando, tendo informação e saber, olha, eu tô gerindo o clima, né? E eu falo assim, ó, hoje aquela pessoa não tá legal. Hoje aquela pessoa não tá bem. E aí o meu líder não vai ali e olha o que está acontecendo, eu sei que eu estou aumentando o meu risco, né? Então, resumindo a tudo isso, né? Quando a gente olha para as pessoas, quando a gente tem uma visão clara do time, quando a gente consegue trazer o time para jogar junto, né? A gente ganha qualquer coisa. E aí a gente reduz o risco, mitiga risco, a gente coloca a nossa marca em evidência. O VOC é em evidência, né? Então a gente coloca a nossa marca em evidência. E por que o VOC é evidência? Porque o VOC traz para dentro de casa a união, a família, né? E é isso. Quando a gente olha para os talentos, a gente enobrece, a gente cresce, e aí, cara, dinheiro, crescimento é osmose, né? Olhar para as pessoas é o que é. Não existe inteligência artificial sem pessoas. Ninguém ensina um robô, né, se não for pessoas, né? Exato. Não existe transformação digital sem pessoas. Não existe corporação sem pessoas. Exato. Muito bom. Ô Diego, só um comentário que eu queria fazer. Você se referiu à falta de saving quando não acontece essa gestão das pessoas durante um projeto. E esse projeto, sei lá, dura 6 meses, 9 meses, 1 ano e meio. Agora, imagina isso na vida de uma empresa, 20 anos, 10 anos, 30 anos. Exatamente. Quanto que não se perde? Eu gosto muito de trazer o conceito do presenteísmo, né? Uma das nossas missões no VOCA é combater o presenteísmo, que é quando o colaborador está com o corpo na empresa, a cabeça dele está em outro lugar, ele não produz. E o pior, eu gosto sempre de repetir esse número, em média, 30% dos colaboradores estão sob presenteísmo, em menor ou maior grau. Na indústria, esse número chega a 35%, e no varejo, esse número chega a 50%. Então, gosto de falar sempre, vamos cuidar das pessoas pelo propósito, ou vamos cuidar das pessoas porque tem muito dinheiro em cima da mesa. Qualquer um dos dois é muito genuíno, muito válido, mas parabéns aí pela sua resposta. Não sei se o Cizenando queria completar alguma coisa. Não, eu quero passar para a segunda porque o Diego já deu uma deixa aí bem interessante, né? Porque a gente falou das pessoas, né? E essas pessoas que são essenciais, mas também a gente tem que lembrar que dentro das companhias, seja ela de qualquer tamanho, a liderança é importante. A liderança tem que cultivar e aprimorar a gestão de risco, no caso a gestão de talentos, né? Então eu queria chamar o Diego para ele me trazer umas ideias de quais as habilidades essenciais que os líderes precisam cultivar em suas equipes para aprimorar a gestão de risco.
Zenando, o que eu mais gosto de falar, cara, para minha equipe ali, para quem eu já formei muito líder, já muitos diretores de grandes empresas que passaram por mim, graças a Deus, né? Eu sempre falo assim, deixa o técnico um pouco de lado. Primeira habilidade, gestão de pessoas. Segunda habilidade, comunicação. Terceira habilidade, carisma. Quarta habilidade, estar presente, né? Quando a gente olha para comunicação, o PMI aí é um instituto muito forte de gestão de projetos, fala que 90% do tempo do gerente de projeto é comunicação. Eu diria que 100% do tempo das atividades dele se refere à comunicação e principalmente à gestão de pessoas. Carisma. Se você não tiver carisma, cara, você vai ser tóxico para o teu time. E você tem que identificar se você está sendo tóxico. Você tem que dar desafios, né? E orar e vigiar, né? Então você vai passar, você vai delegar, você vai fazer com que o teu time cresça, mas sempre numa comunicação direta. Quando a pessoa está ali, e eu falo pessoa, né? Porque é um colaborador da empresa, mas é uma pessoa. Ele tem um desejo, né, de crescimento, mas ele também tem um lado pessoal dele. Então, dar a abertura, ser mais ouvido e menos fala, né, para que ele fale quais são os anseios dele, né? Eu preciso daqui 3 anos, 5 anos, vou casar, vou comprar uma casa, E o que eu posso fazer como líder para fazer com que ele alcance também um lado pessoal, né? Então, estar próximo é muito forte, né? E a gente, como o dia a dia nos consome demais, né, Cizenando? A gente olha para os novos líderes olhando muito mais para o número e deixando a gestão humana de lado, né? Exato. E aí isso vira um efeito dominó, porque você fala, cara, vou ganhar dinheiro, mas vou ganhar dinheiro como? Com quem? Né? Vou fazer projeto, vou gerar novos contratos, trazer novos clientes, tal. Desespero sem estruturação. E quem que estrutura? São as pessoas. Então, das habilidades eu falo que é estar presente, estar próximo, ouvir, se comunicar, né? E fortemente a gestão de pessoas. Concorda comigo, Cizenando? Concorda, Ronaldo? Eu concordo completamente e vou usar aqui uns 2 minutinhos para trazer um caso real, né? Exatamente na linha que você falou. Quando foi feito uma análise de causa raiz do acidente que houve em Texas City, uma refinaria da BP, em 2005, um dos fatores que o pessoal colocou como causa raiz importante é que foi substituídos engenheiros que tinham conhecimentos bastante profundos daquele tipo de processo e trouxe muita gente que veio dessas grandes escolas, Stanford, Harvard e tal, cuja visão era negócio. E o sistema de a cada 3 anos você mudar aquela pessoa de lugar levou essas pessoas a apresentar o maior resultado possível em pouco tempo, não importando quantas almas eles deixavam para trás e quantas, digamos assim, economias burras foram feitas em não ter manutenção das refinarias e por isso houve o acidente que matou 17 pessoas, né? Então, você vê o que você falou, como isso é sério, né? Se o cara só for pensando em dinheiro e tal, vou crescer minha carreira e tal, não é isso. O líder, ele tem que ter essa empatia, tudo isso que você colocou aí muito bem, tá? Então eu queria trazer esse exemplo, quando você falou, me trouxe exatamente esse relatório que foi feito sobre a causa raiz lá desse acidente do Texas City. Eu queria só fazer 2 comentários em cima da fala do sua, Diego. A primeira que eu achei brilhante, né? Assim, as habilidades do líder, né? Quando você colocou de maneira muito bacana, né? Primeiro, né? Aquela questão da gestão de pessoas, o segundo lá da comunicação, estar presente, o carisma, eu achei isso muito legal. E me chamou a atenção, Diego, quando você falou que 90%, segundo o PMI, do tempo do gestor de projetos é dedicado
comunicação. E Comunicação. você disse que, na sua experiência, você entende que é 100. E aí eu sempre falo que eu faço muitas reuniões, né, com muitas empresas, e tem muitas empresas que não tem muitas ferramentas de comunicação. E tem outras tantas que têm muitas ferramentas de comunicação, mas de múltiplos fornecedores. E a gente perde a beleza que é a inteligência de dados, o cruzamento dos dados, você tendo isso numa única ferramenta. Eu concordo que a comunicação, Peter Drucker já fala, né, que 60% dos problemas da empresa é a ineficiência da comunicação entre as pessoas, e eu acho que a comunicação é um pilar, é uma vertical tão estratégica do negócio que não basta mais só se comunicar. Eu acho que você precisa, além de se comunicar, você precisa extrair inteligência cruzada para que você esteja um passo na frente do seu concorrente e podendo oxigenar o seu mercado. Então, eu acho que essa é a minha visão. Comunicar é tão essencial e tão importante que só se comunicar já não é mais tão importante. Não é que não é tão importante, não basta. De tão estratégico, você tem que ir além. Você falou tudo, Ronaldo. É assim, não é a comunicação para uma leitura dinâmica. Exato. É a comunicação com Estratégico. entendimento estratégico. Então, eu vou entender o que tem no meu... O que está acontecendo com a minha pessoa, com o meu par, com o meu colaborador ali na ponta, porque aí eu sei, se eu motivá-lo, eu vou ter mais... Eu vou crescer mais, eu vou crescer junto com ele, porque eu vou trazer o clima, né? Eu vou estar em família, né? Ele vai estar feliz de estar ali junto comigo, né? Exato. Resumindo, a resposta disso aí, gestão de pessoas, comunicação. Todo mundo é um talento, né? Gestão de talento. Estar presente e carisma. Gostei dessa. Parabéns. Essa é boa. Muito bom. Vamos para a próxima. Vamos lá. De que maneira a cultura organizacional impacta a capacidade de uma empresa de responder rapidamente a crises e mudanças? Bom, essa aqui é maravilhosa, né? Porque você já viu aquele negócio assim que se você tem uma maçã em processo de putrefação ali, ela vai levar todas as maçãs embora? Sim, sim. Né? Você já viu aquele cenário também que boa parte das pessoas que fazem terapia mentem para o terapeuta? Também. Por que isso, né? Assim, se você não tem uma ferramenta que você consegue monitorar o clima organizacional, você dá a liberdade para que a pessoa minta na pesquisa organizacional porque ela tem medo do chefe. E aí aquela pessoa que está com aquele fantasma vai chegar para o amigo do lado e vai falar assim, ó, não estou feliz com isso. Meu chefe está me tratando mal. Não gosto, ganho mal, tenho um mau salário aqui, não tenho... É ruim demais. Né? Então, de que maneira a cultura organizacional impacta a capacidade de uma empresa responder rapidamente a crises e mudanças? Se o time não estiver jogando junto, nada funciona. Você pode ter o melhor time, mas com um clima pesado, um clima tóxico, o time vai ficar mais tempo se defendendo do que ele faz do que criando e crescendo. Exato. Então, quando a gente pega uma ferramenta, né? E aí a tecnologia ajuda muito, né? E aí o Voca vem aqui como um carimbo em cima disso, né? Porque eu consigo monitorar o clima do meu colaborador em tempo de execução. Né? E aí ele pode até mentir lá no final, mas eu sei que o passado dele já me mostrou que ele não está bem. E aí por que ele não está bem? É a liderança? É a empresa? É só aquela área que não está boa? Então vamos trabalhar aquela área? Né? Vamos resolver já na raiz? Né? Vamos resolver somente naquela pessoa? É financeiro? Eu falo assim, né? Nem sempre a nossa companhia é a companhia que mais paga bem. Mas o time tem que estar feliz.
Eu posso pegar agora e falar assim, eu vou te dar o triplo do seu salário, vai resolver por quanto tempo? Você vai começar a gastar mais, é ser humano. Quanto mais se ganha, mais quer se gastar. Né? Então, o salário ele não é a variável que faz a pessoa feliz. É a cultura organizacional. E aí, se todo mundo tá bem, tá feliz, tá jogando junto, né? Tá no mesmo objetivo, e aí a comunicação que a gente falou na última pergunta é fundamental, né? Se todo mundo está no mesmo patamar, está na mesma sintonia, todo mundo feliz, contente, a empresa está feliz, e quando a gente está feliz, coisas boas vêm. Sim. Né? Se aconteceu alguma coisa, tá ruim, tal, todo mundo vai trazer coisas ruins, porque um vai falar mal, vai reclamar e tal, vai para aquele espaço do café, e aí todo mundo reclama no café, fica mais tempo no café, né? E só fomentando coisas ruins, a empresa, aquela área, aquela estrutura, aquela empresa, ela tende a entregar coisas ruins, porque você está num clima ruim, está pesado. Então, a gente fomenta a felicidade. E para fomentar a felicidade, precisa de uma solução que olhe para tudo. Porque a gente também está correndo atrás do dia a dia, tem um projeto de evolução, né? E aí seja projetos nossos de cliente, projetos nossos internos, né? Nosso projeto de vida também somos pessoas, né? Seres humanos que também deixa de olhar para alguma coisa ou outra, e aí a ferramenta, a solução, ela ajuda muito nisso. Então, o clima organizacional, ele é super importante para o sucesso de qualquer empresa. Diego, deixa eu trazer duas coisas aqui que me veio. Você está falando, de novo veio na minha cabeça inteligência de dados. Por quê? Você falou um negócio muito bacana. No final, o resultado da pesquisa dá positivo porque as pessoas têm medo do chefe, sei lá se essa pesquisa é anônima mesmo. Então, deixa eu responder que está tudo bem. Quando você tem soluções espalhadas de múltiplos fornecedores, é mais difícil você, por exemplo, eu posso chegar para você e falar assim, Diego, estranho, né? A nota de clima deu 93. Mas você viu que a empresa tem 100 pessoas, 100 funcionários, nós estamos com 300 ouvidorias? Tem alguma coisa errada. Então, quando você tem múltiplas soluções no mesmo local, você consegue fazer inferências que você acaba... Eu costumo falar assim, pô, eu tenho 16 funcionalidades no Voca. Eu não tenho a pretensão de achar que o funcionário vai usar todas. Mas um usa um pedaço, o outro usa outro pedaço. E aí você vai pegando fragmentos do todo. E lá na frente, quando você vai fazer uma análise estratégica, você consegue pegar coisas que normalmente você não pegaria quando você não tem a possibilidade de cruzar dados. Então, esse é um ponto. E um outro ponto que eu queria trazer, que é muito bacana, eu trabalhei numa empresa que foi a Imoré Financiamentos, o Banco ABN, que eu nunca vi nada igual. As pessoas matavam e morriam por causa do banco. A cultura organizacional era muito bem sedimentada. O banco não preocupava com o cliente, porque o funcionário dava vida para satisfazer as necessidades dos clientes e manter a reputação do banco alta. E o Cristiano, que é meu sócio aqui no Voca, ele falou assim, Ronaldo, eu conheci uma série de pessoas que trabalharam no banco lá com você e é impressionante como é que todo mundo tem o mesmo sentimento e isso já tem 12 anos que eu saí da empresa. Então, a cultura organizacional é uma coisa que, quando bem consolidada, né, Cizenanda, ela impacta muito positivamente a empresa e deixa todo mundo oxigenado para responder rapidamente aí às crises e mudanças. Né? Não, tá perfeito sua colocação e me chama a atenção que o Diego, ele por duas vezes ele fala na palavra família, né? E uma empresa, se você for ver que as pessoas chegam às 8 da manhã, e quando a empresa trabalha de 8 às 5, de 8 às 6, né? Ela passa mais tempo na empresa do que passa às vezes com a família, né? Porque quando chega em casa, mais 3, 4 horinhas, jantou, pá, vai dormir para no outro dia vir trabalhar, né? Isso num regime normal de temperatura e pressão. Então você imagina que se você não formar essa coesão da cultura, né, que o Diego menciona bastante, que essa coesão que traz a cultura organizacional é que faz com que aquele espírito de corpo, né,
é que aumenta a robustez da companhia, aumenta a resiliência da companhia. Porque quando a crise bate na porta da companhia, não vai ficar ninguém esperando que venha o diretor, que vai dar a ideia. Todo mundo se movimenta para poder resolver o problema, como você deu o exemplo da Aimoré aí também, entendeu? Então, por isso que o Diego chamou muita atenção e eu gostei muito da palavra, ele buscou 2 ou 3 vezes, família, família, né? A gente tem que entender que a gente leva mais tempo dentro das organizações e não importa que você está virtual, hein? Não importa, porque virtual, de qualquer forma, você está usando um tempo para ficar sentado numa cadeira conversando com gente da empresa e vendo problemas da empresa do que você leva para sua vida pessoal mesmo, né? Então, se você não tiver essa cultura muito forte, você não resolve problema de crise. A cultura organizacional é algo tão impactante que você pega o Luiz Felipe Scolari, não é... Ele montava família escolar, você está falando de família? Exato. Ele montava... Às vezes estava ali com jogadores medianos. Exato. Mas a cultura dele de equipe era tão forte que ele ganhou tudo, né? Ele foi um dos maiores técnicos do mundo, né? De título. A gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar que muitas estrelas juntas podem colidir e uma explosão vai ser brava, né? Então Sim. você tem que ter esse equilíbrio, porque tem um cara que carrega o piano mais, tem outro cara que é o mais estrela, mas você tem que dar valor a todo mundo. Eu me lembro que na BP nós tínhamos um mantra, né? De que você tinha que olhar o pessoal do silent running, né? É aquelas tarefas que ninguém presta atenção, mas é o arcabouço da empresa. E o Diego falou isso logo no início. Aquele cara que entende de todo o processo financeiro seu, que vê o balanço, que sabe também, e você vai perder o arcabouço. Aí você vai entender que ali tinha um cara importante, né? O tesouro tá ali, né? Exatamente. Pois é. É o cara que construiu aquele Excel que ninguém pode ficar sem, né? Exato, exatamente. Muito bom. Legal. Excelente. Vamos para a próxima. Quarta. Vamos lá, Diegão. Quais são as melhores práticas para engajar e reter talentos em um ambiente de negócio volátil e incerto? Olha, a gente teve a pandemia aí que mostrou um pouco disso, né? A pandemia foi bem pesado, né? Foi algo... olhando para aquele gráfico ali do Cisenando, né? Do início ali, mostra ali algo que é desconhecido, né? Então, a gente não tinha como prever uma pandemia. E aí, qual que é a melhor prática para engajar e reter talentos? É conhecer o seu talento. Identificar. E aí eu vou puxar um pouco da palavra do Cisenando aqui, né? Cada um tem o seu papel na empresa. Ninguém é chefe de ninguém. Tem empresas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de holocracia, né? Tem empresas que trabalham num movimento que ninguém é chefe. Holocracia? Holocracia. Eu não conheço. Ninguém é chefe, todo mundo é chefe. É assim, todo mundo tem o seu papel na empresa. E todos trabalham com a mentalidade do empreendedorismo. Então, assim, Ronaldo, você vai ter o seu papel. Você não tem uma liderança direta sobre mim e eu não tenho uma liderança direta sobre ti. Mas nós exercemos uma liderança entre um e outro por respeito, né? Isso é um resumo, tá? E aí você olha aqui, qual que é a melhor prática para você engajar e reter talento? É você estar próximo, você saber que o que desafia ele, o que ele gosta de fazer de verdade, né? Eu posso adorar desenvolver soluções de tecnologia, mas eu posso detestar estar numa linha comercial, fazendo uma pré-venda, uma pós-venda, um comercial direto, né? Eu quero estar mais dentro aqui, mais dentro da solução, mais no desenvolvimento, né? Então, por que eu vou pegar aquela pessoa e vou colocar onde ela não gosta? Por que eu não posso ampliar o que ela faz de melhor, capacitar ela, colocar ela, expor ela mais no que ela mais gosta? Rapidamente ela vai aprender mais. Então, com isso eu consigo engajar essa pessoa a mim. Agora, para eu reter talento, eu também preciso engajar ela ao time. Porque um pouco do que tem muito... o ser humano tem ego, né? Todo ser humano tem ego.
E aí, se você não souber lidar com o ego de cada um, tem uns que tem mais ego, tem outros que tem menos, né? Mas se você também não souber entender qual que é o ego dele, você pode gerar conflitos dentro do teu time. Então, o engajar o time, trazer para a palavra de novo, né, Fernando? Trazer a palavra família é o que a gente entende que há de melhor para você manter o teu time, né? Reter o teu time. Mas o ponto principal aqui é conhecer o teu time a fundo. Se você não conhece ainda a pessoa, não sabe como que ele é como pai, como ele é como filho, você ainda não conhece teu time. Entenda teu time. Teu time tem que estar próximo de você. Aí você fala assim, não, mas minha empresa tem 1000 funcionários. Eu não vou saber quem que é o cara que acabou de chegar. Cara, faz campanha de engajamento. Faz uma reunião ali mensal com o teu time todo. Esteja perto de qualquer função da empresa. Qualquer função da empresa é extremamente importante para a tua marca estar com o nome que ela está. Se ela não tiver, se a sua marca ainda não cresceu, né, esteja próximo do teu time, pergunta, fala o que eles acham. Cria uma sessão de brainstorming, dá voz para o time. Se você dá voz para o time se sente pertencente. Se sentiu pertencente, você reteve ele. Exato. Interessante. Diego. Desculpa, Ronaldo. Não, vai lá. Interessante você começar pela parte do conhecer, né? E para quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem um acadêmico de Stanford, chama-se Michael Pfeffer. E esse cara escreveu há uns 30 anos atrás o que ele chamou dos talentos escondidos, né? E ele falava justamente disso, que as empresas não sabem os talentos que têm, não conhecem as pessoas, né? Então, como é que você quer crescer, quer reter, como é que você quer enfrentar a situação difícil, se você não sabe nem o talento que tem? Imagine, a gente que acabou de falar de Scolari, você não sabe quem é seu ponta direita, ponta esquerda, quem é que vai defender, quem joga bem no meio campo, aí você pega o cara do meio campo e joga na lateral, o cara não joga nada, entendeu? Então, quer dizer, eu não entendo, essas coisas são relativamente básicas, né? Mas nas empresas, organizações muito grandes, isso se perde, né? E como você falou, não importa que você tem 10 mil pessoas, mas você tem níveis onde você vai criando, dando voz, e o VOCA é para isso mesmo. Você vai dando voz aos diversos níveis para você começar a conhecer todo mundo. Você não vai conhecer o talento do cara que está lá na fábrica apertando o parafuso, mas com certeza o cara que está próximo dele conhece, vai usar melhor aquele talento, e você conhece, o gerente dele conhece esse outro supervisor, você vai usar melhor aquele supervisor, vai dar um melhor ambiente para ele trabalhar, e com isso você dissemina a cultura e muda a cultura organizacional, né? É muito boa essa sua entrada de dizer que começa conhecendo. Se você não conhece, você vai fazer o quê se você não conhece nada, né? Quem não mede, não controla, não gerencia, né? É a mesma coisa. Eu queria cruzar essa resposta do Diego com, acho que foi a primeira pergunta, foi a primeira que ele falou que 90% do tempo é comunicação, segundo o PMI, na visão dele 100%, e eu acho que isso se aplica também aqui na quarta pergunta. Por quê? Porque eu acho que o engajamento tem muito a ver com o endomarketing, e o endomarketing tem um componente de comunicação muito grande. Fortíssimo. Né? Tem a ver com a pergunta anterior, que é construir uma cultura corporativa robusta, forte, transparente, honesta, e a comunicação ela vai bater fortemente na retenção de talentos, porque se você está sempre dialogando com o seu time, se o seu time tem voz, se as pessoas se sentem ouvidas e respeitadas, quando você chega num cenário volátil, incerto, as pessoas vão pensar 10 vezes antes de ir embora, porque ele pensa assim, poxa, quando o negócio está complicado, eu consigo conversar, eu consigo ser ouvido, a empresa está aqui se preocupando com ações de endomarketing para valorizar quem está aqui, então deixa eu ficar quietinho aqui, porque quando as coisas melhorarem, nós vamos voar junto, a minha carreira e a empresa.
Então, assim, eu tô achando que essa pergunta aqui, Diego, pegando um gancho aí na que você respondeu lá na primeira, e tem muito a ver com essa questão de cultura também. Não sei se vocês concordam. Tudo junto, tudo junto. junto. E aí puxa um pouco do que você falou lá de informações cruzadas, né? Porque você precisa conhecer a pessoa, você precisa, como o Cizenando comentou, eu não vou saber a pessoa que está lá apertando o parafuso, mas eu vou ter o líder dele que conhece ele, que pode falar se ele está bem ou não, e aí eu vou cruzar a informação dele com da outra área e vou falar assim, minha empresa está indo bem ou está indo mal. Com certeza. Eu vou perder todo mundo ou não, né? Eu estou à beira de uma greve ou eu estou à beira de prosperar? Exato. Né? Então, é exatamente isso quando a gente, aí puxando um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Negócios volátil e incerto. Cara, hoje, com a economia que o mundo está, eu não estou falando do Brasil, eu não estou falando de política, né? A economia que o mundo está, eu te digo que a gente está numa transformação. Né? A gente já teve lá a evolução da indústria, né? Chegou na indústria 4.0 e tal. A gente está num momento de transformação. Então, todos os negócios, eles têm uma incerteza. E aí, o que mantém a tua empresa, a tua corporação, né, funcional e no ar? São as pessoas. Então, você pode estar hoje com um negócio, né, uma consultoria, né? Eu e Zenando aí, a gente é de consultoria, então a gente pode estar com uma consultoria que daqui a 2 anos o que eu uso ali como advisor ele já não existe mais. O serviço que eu presto já não existe mais. Exato. Isso pode acontecer. Só que se eu tiver pessoas boas ali, eu consigo transformar, mudar o rumo disso e em 2 anos pivotar meu negócio, tá com outro negócio na mão e com o mesmo time, com outro conhecimento, porque hoje é muito rápido, né? Antigamente, eu até brinco, eu tenho uma analogia que tem empresas que são transatlânticos, né, cara? E você fazer uma curva, você demora 2 anos para mudar alguma coisa. Né? Com certeza. E hoje, essas empresas que são transatlânticos, né, elas começam a mudar a forma de gerir as informações, elas trazem como se fossem pequenas startups dentro dela. Então, quando a gente fala de squads, né, e tal, começa a montar pequenas startups, né, começa a criar startups dentro dessas empresas enormes para poder ter uma resposta mais rápida à mudança. Eu vou errar. Nós vamos errar. Então, vamos agradecer o erro e agora nós vamos trabalhar aqui para não errar de novo daquela forma. Né? Então, hoje todos os negócios eles têm um nível de incerteza. E aí o que garante o nosso futuro, né? Que a gente só tem hoje, né? Quem garante o nosso futuro são as pessoas. Muito bom, excelente. Vamos lá. E para a última, Diego, vai fechar com chave de ouro, porque você é de uma área de tecnologia, né? E o que a gente está vendo é o seguinte, né? Que você gerir talentos hoje em dia, sem uma ferramenta que te ajude, é complicado. Porque os níveis, dependendo do tamanho da empresa, os níveis, né, podem ser vários e você precisa de alguma ferramenta que te ajude, né? Então, você que vem, inclusive, dessa área, né, instalando tecnologia, botando processos com tecnologia, como é que a tecnologia pode ser usada para aprimorar a gestão de talentos e, consequentemente, a resiliência organizacional? O que a gente vê, né, como mudança drástica aí, né, Zenando, Ronaldo, é que as empresas estão saindo daquele movimento muito operacional e indo para um movimento tático estratégico. Certo. Né? E aí, quando a gente chega nesse nível, a gente começa a ter possíveis turnover dentro do time, porque tem uma mudança muito forte. E toda mudança, ela traz rupturas, né?
E aí o primeiro ponto, né? Então, quando a gente fala de uma tecnologia, primeiro, a tecnologia ela precisa ser uma aliada do negócio. Então, isso traz a resiliência organizacional, porque eu começo a transformar aquela pessoa que tem 10 anos, 15 anos de empresa, transformo ela para ser uma pessoa com um novo nível de execução. Ela sai da operação e vai para o estratégico. Então, vou transformando ela de ponto em ponto. Só que, se eu não tiver alguma solução, alguma ferramenta, algum processo que olhe para aquela pessoa, eu vou perder todo esse movimento que eu fiz para transformar os meus processos. Então, eu perco a minha resiliência organizacional. Aqui eu não estou falando de pessoas, estou falando de processo. Né? Então, o VOCA, ele vem como uma luva para uma mão com frio. Porque a gente consegue ter a garantia, né? Eu vou até mudar isso, assim, não é nem a garantia, eu consigo ter a tranquilidade de que eu posso seguir em frente, modificar meus processos, colocar um novo ERP, por exemplo, né, que vai mudar tudo, é um MBA para todo mundo ali, e que o meu time não está desmotivado, não está sofrendo, porque a gente está falando de família de novo, né? Então, aquele time que vem comigo há 10 anos, que começou comigo ali a quebrar pedra e hoje tem um diamante na mão, e se ele for embora, ele vai levar o diamante junto, né? A tecnologia ela é fundamental. Então, o VOCA, ele vem como uma ferramenta que não é mais uma ferramenta adicional ao meu negócio. Ela é necessária para que o meu negócio seja competitivo e cresça. Ô, Diego, você me fez lembrar um negócio bem interessante, essa pergunta também. Eu lembro que quando eu estava lá no banco, eu recebia 10 fichas de cobrança e tinha que ir para a rua fazer cobrança de cliente, quando eu estava começando a minha carreira. E eu tinha um catálogo e aqueles mapas do catálogo, né? E eu tinha que ficar procurando, parar o carro no acostamento, procurar por onde que é aquela rua ali, aí parava na farmácia, sabe onde que é a rua José Aníbal, número 33? Ah, vira ali, você para no posto, eu tô perto da rua José Aníbal. Você demorava muito para chegar no seu destino. Hoje a gente tem o Waze, né? E a gente então consegue chegar rapidamente no nosso destino. Eu falo que uma empresa não usufruir de todos os benefícios que a tecnologia oferece hoje, ela está voltando ao passado e fazendo cobrança olhando mapa do catálogo. Então, de fato, né, a tecnologia ela motiva as pessoas, a tecnologia ela informa as pessoas, a tecnologia ela aproxima também as pessoas. E isso para a gestão de talentos e para a resiliência organizacional é algo muito, muito relevante, né? Muito forte. Com certeza. Só tem um ponto que eu queria complementar no que você falou, Ronaldo. Mas assim, para a gente poder ter a mente aberta do time, né, na mudança ali, é necessário a gente saber que o time está detrator. Ah, sim. Não, com certeza. E aí a tecnologia, além de motivar, ela ajuda ao líder motivar aquela pessoa. Ou mudar de lugar, né? Muda de posição, né? Não tá legal aqui, vamos trabalhar diferente, né? Mas a informação, ela é super relevante. Então, olhar para o que você trouxe como exemplo, que foi fantástico, né? Eu tinha lá uma ficha escrita à mão. Sim. Eu tinha que ir no endereço A, no endereço B, no endereço C. Eu tinha que pegar o guia, ir atrás, né? Ninguém tava olhando para você ali, né, Ronaldo? Ninguém. E aí eu vou fugir, cara. Eu vou fazer 2 endereços, vou falar que o terceiro eu não encontrei a pessoa e acabou. Sim. Né? Foi, né? E aí depende muito do caráter, né? Lógico, aí é cada um, né? Aí é cada um, né? Hoje, né? Daí no primeiro dia você faz isso, não vou em 2 só dos 3, vou falar que não encontrei e tal. No dia seguinte eu vou em 1 dos 3 porque deu certo. Depois eu já nem trabalho mais, né?
Se você tem uma ferramenta que mostre isso para você, cara, por que nós vamos perder o Ronaldo que está há 10 anos fazendo esse mesmo trabalho e agora ele começou a fazer isso? Sim. Agora ele começou a perder. Será que aconteceu alguma coisa no lado pessoal dele? Então, ele já não gosta mais desse trabalho, porque realmente não é um trabalho que é agregador para cá. Então, cara, vamos automatizar isso daqui, vamos mudar, vamos pegar uma pessoa em início de carreira. O Ronaldo tem 10 anos, o Ronaldo consegue contribuir muito mais para cá. Sim. E aí sim a gente deixa de olhar para os talentos, né, Ronaldo? Porque o Ronaldo faz super bem aquele trabalho. Ele vai nos 3 clientes todas as vezes, ele consegue recuperar o dinheiro e tal. Cara, se eu colocar uma pessoa que está iniciando a carreira agora, eu vou perder esse save. Porque o Ronaldo sabe falar com a pessoa. Então tá bom, o Ronaldo capacita aquela pessoa. Sim. Mas o Ronaldo consegue agregar muito mais valor, ele consegue escalar. Né? E aí a tecnologia ajuda muito. Sem dúvida. A minha palhinha é muito rápida. O americano tem uma forma de dizer que a tecnologia ajuda você a tomar uma decisão educada, né? Em base de dados, né? E não muito só no gut feeling, né? A parte de estômago, aquela coisa, né? Meu estômago está me dizendo. Eu acho que isso é uma parte que a tecnologia traz muito, porque como você consegue agregar muitos dados e ter leitura em real time, por exemplo, você dá voz, você lê a emoção e tudo, então você vai realmente na certeza de que ali tem alguma situação que você precisa tomar conta. Então a tecnologia ajuda muito isso na gestão de talentos, né? Então, por exemplo, você tem um VOCA e sabe que a pessoa está interagindo ali dentro da mídia interna do VOCA e você está vendo um nível de agressividade aumentando, você detecta, o líder detecta rapidamente que ali tem uma situação, né? E ele pode agir mais rápido e com mais precisão, porque você tem uma ferramenta que já está interpretando para você algumas coisas que estão acontecendo, né? Quem participa muito, quem não participa, então aquela pessoa está desengajada, então você vai lá e não vem por conversa de corredor ou inclusive vem distorcida, porque ali é branco no preto, tá ou não tá, tá bem ou não tá, não tem muito de graduações, não tem tons de cinza, né? Então fica mais fácil de o cara agir, tomar uma decisão mais educada, né? Uma decisão com mais dados, com mais precisão e atua de uma forma muito mais cirúrgica para resolver o problema. É assim que eu vejo muito a tecnologia atacando todos esses pontos que vocês colocaram. Muito bom. Eu quero ser respeitoso com o tempo de todos, do Diego, que aceitou esse convite, das pessoas que estão aqui conosco. A gente marcou esse compromisso das 7h30 às 8h30. Se deixar, a gente fica aqui, porque esse assunto ele é gostoso, ele é um assunto, já deu aqui 8h30. Então, a gente vai aí para as considerações, né, finais. Os comunicados, Cizenando, você que é o homem dos comunicados. Não, basicamente, como consideração final, dizer que quem não teve sua expectativa de resposta tem suprido aqui pelo nosso bate-papo, que mande os e-mails para a gente com perguntas e tudo mais, e a gente se encarrega de contestar alguma dessas perguntas, né? E como isso aqui faz parte de uma série que a gente chama Série de Gestão de Talentos, nós temos mais 3 oportunidades de reunião, onde vamos falar de continuar, né, falando da gestão de talentos. Então, em outubro nós vamos ter outra, a data vai ser publicada em breve, né? Nós vamos falar de como a gestão de talentos ajuda na redução de custo e aumentar a receita, né? Então, da visão à vitória, como é que você introduz as pessoas nesse tipo digamos assim, de necessidade que as companhias têm hoje em dia, né? E também a parte de integridade e cuidado, porque com todas as demandas ESG e tudo, tem que permear na mentalidade de toda a companhia. Nós vamos falar sobre isso, né, no webinar de novembro, e nós queremos fechar o ano ainda na linha do ESG, falando como a gestão de talentos ajuda a gente a ter pessoas, planeta e propósitos unidos, né? De forma que a gente possa ter uma companhia sustentável e com responsabilidade, né? Então esses são os próximos três eventos nossos, né? E no fim, agradecer a todos e dizer que tem os e-mails, tem os nossos contatos, pode entrar em contato com a gente. E o que a gente normalmente oferece para as pessoas que participam do webinar,
que mande o seu e-mail com a participação, nós vamos saber. E aí, em serviços atrelados ao Voca e serviços atrelados à Cintila, nós temos um desconto que está em torno de 10% para quem entrar, assistiu e mandar esse e-mail para a gente. Obrigado. Volto com você, Ronaldo. Ótimo. Cisanando, obrigado. Eu queria agradecer de forma especial ao Diego, que esteve aqui conosco. Eu tenho uma admiração, Diego, gigante por você. Você consegue traduzir de forma brilhante muitas das coisas que eu acredito, que eu defendo, Cisanando. Você tem um olhar muito, muito bacana das pessoas, da tecnologia, e isso agrega muito valor para a gente. Então, obrigado por você ter vindo aqui e você brilhou, tá? Eu que agradeço de verdade aí o convite e quero estar nos próximos. Me chama que eu vou estar. E você sabe que a recíproca é verdadeira, né, Ronaldo? A gente tem conversas aí longas. Sim. E sempre na mesma direção, né? Isso é super importante, é sempre um prazer conversar contigo mesmo e com a aula aí do Cisanando, espetacular. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time, como conselheiro. Tenho muito orgulho de tudo que eu ouço daqui. Eu sei a transformação que o Voca pode fazer no mundo, né? O mundo corporativo depende muito de pessoas boas, né? E a gente só consegue ter isso com um clima organizacional bom. Legal. A gente perde muitas pessoas, a gente perde de verdade, perde em vida, porque a pessoa, por mais que esteja viva, ela não vive mais, né? Quando ela entra num espiral de tristeza por conta de uma falha de comunicação interna da empresa, uma pressão de forma equivocada da liderança, e aí o Voca vem como remédio para isso, né? Consegue mostrar por indicadores que a sua empresa está maltratando os talentos. Com indicadores. Eu estou saindo com uma coisa forte dessa reunião, que é falar que comunicação é essencial já está ficando obsoleto. Eu acho que o ponto é a inteligência de dados, né, que sai em cima dessa comunicação. E, Diego, uma última pergunta que eu acho que você vai demorar 3 segundos para responder. Você concorda comigo que o Cisanando está num outro nível, que nós dois estamos passando a vergonha conversando com ele? Ô, louco, mas com certeza. Não tem nem o que falar. Bom, essa foi a pergunta fácil de responder, né, Diego? Tá legal. Cisanando, professor. eu e o Diego, nós estamos envergonhados aqui de participar com você. A minha cara vermelha de vergonha. É muito modesto, Cisanando. Legal demais. Bom demais estar com vocês. Um abraço, boa noite. Ô, Diego. Fechamos, o Cisanando? Vou parar aqui agora.